So scary. Você sabia que muitas das maiores aranhas que encontramos no planeta preferem viver em casas comuns? Que uma gigante pode ser encontrada em um apartamento japonês ou no porão de uma casa britânica? Mesmo na rua, você pode facilmente encontrar um monstro artrópode que o deixará desconfortável. Mas é melhor você nunca vê-los pessoalmente. É melhor ver essas gigantes em vídeo, porque elas foram filmadas. Nesse episódio vou mostrar a vocês essas aranhas gigantes. Isso vai ser interessante. Vamos nessa. Aranhas caçadoras gigantes. A aranha caçadora gigante é considerada a maior aranha do mundo em termos de envergadura, já que a envergadura dos membros pode chegar a 30 centímetros de comprimento. A aranha caçadora tem esse nome porque, ao contrário de outras aranhas, obtém seu alimento exclusivamente da caça. A aranha caçadora gigante é bastante grande e pode se mover muito rapidamente e, portanto, não cria teias para capturar sua presa. Ao invés disso, ela embosca ou corre atrás de sua presa para acabar com ela. Essas aranhas se alimentam de pequenos insetos, artrópodes, pequenas rãs e lagartos. Na maior parte das vezes, sua presa são as moscas. Portanto, para os humanos, as aranhas caçadoras gigantes podem ser consideradas criaturas bastante úteis. Mas sua aparência repulsiva e capacidade de morder dolorosamente os ofensores os tornam vizinhos bastante desagradáveis. Os maiores indivíduos dessa família às vezes são chamados de aranhas de árvore e, na maioria das vezes, vivem em florestas. A maior parte dessa espécie vive na América do Sul e na África. Mas nos últimos anos elas também aparecem em lugares onde nunca foram vistas antes. Por exemplo, no quarto das crianças da casa mais comum no estado americano de Michigan. Aranhas caçadoras gigantes no quarto de crianças. A dona de casa que inesperadamente encontrou uma aranha no quarto de seu filho de 2 anos não pode acreditar no que viu a princípio. Ela pensava ser uma bola de arame ou uma bola de poeira. Quando ela viu que a bola, que era maior que a palma de sua mão, estava viva, ela entrou em pânico. Jogando uma caixa grande e pesada na aranha, ela correu para ligar para o marido e os pais. A aranha conseguiu sair da casa, mas era preciso descobrir como tal gigante entrou ali. Ela decidiu levar a aranha ao centro local de animais exóticos para exame. Os especialistas descobriram que a aranha caçadora australiana estava no chão do quarto das crianças. Ela não mora nos Estados Unidos, o que significa que entrou em casa por acidente, provavelmente em uma embalagem de frutas tropicais. Felizmente, a aranha caçadora australiana não é perigosa para os humanos. No entanto, sua picada pode causar uma reação alérgica. Mas isso é uma notícia reconfortante para o proprietário, não é? E se a aranha não estiver sozinha em sua casa? Aranhas-rato. Existem 11 espécies na família chamada de aranhas-rato. 10 delas vivem na Austrália e uma no Chile. Essas aranhas foram nomeadas originalmente devido à crença errônea de que elas, como os ratos, são capazes de cavar tocas profundas. Mas depois foi afirmado que a razão desse nome é o abdômen cabeludo dessa aranha, que lembra um rato de longe. O tamanho dessas aranhas não é grande. Elas atingem de 1 a 3 centímetros de comprimento. Então, por que elas são incluídas nesse episódio? A questão é que essa espécie é uma daquelas sobre as quais sempre esquece de avisar nos guias. Normalmente, as aranhas-rato vivem perto da água e passam a maior parte do tempo em suas tocas. Nos últimos anos, no entanto, elas têm se infiltrado cada vez mais em estradas e jardins, onde vagueiam sem nenhum propósito aparente. Quem viaja para a Austrália ou o Chile deve estar extremamente cuidadoso ao caminhar ao longo das estradas. O veneno das aranhas-rato é bastante tóxico. Quando ingerido, tem um efeito paralítico quase imediato no sistema nervoso. Para algumas pessoas, essa mordida pode causar problemas sérios. Por outro lado, um antídoto para a picada de uma aranha-rato foi inventado há muito tempo e nenhuma fatalidade foi relatada nos últimos 10 anos. Caçadora. E aqui está outra aparição inesperada de uma aranha caçadora. Dessa vez no Japão. O autor do vídeo não acredita que isso seja possível, mas você não pode enganar a câmera. That's so scary. Oh, yuck. A aranha deve ser eliminada, mas a operação claramente não sai de acordo com o planejado. Como resultado, a aranha desaparece no corredor, e a senhora já está à beira de um ataque de pânico. Porém, o cara que foi chamado para ajudar na tarefa não desiste. Passando a câmera para as mãos de um dos transeuntes, ele sai em busca do intruso e acaba pegando ele embaixo de um dos armários. Pode parecer cruel que a aranha teve que ser morta, mas os caras não tinham outra escolha. As aranhas caçadoras geralmente são muito rápidas, e pegá-las com tigelas e caixas é difícil. Mas o autor do vídeo teve uma oportunidade única de mostrar a aranha de perto.
Admita, você também não concordaria em dividir um apartamento com um vizinho desses? E a próxima aranha está fora de questão. Você deseja ficar o mais longe possível dela? Fique ligado para ver a aranha grande que gosta de viver em porões e atrás de paredes. Aprender sobre a venenosa aranha brasileira e também ver a maior aranha do mundo, que até entrou para o Guinness Book. Vamos nessa. Tarântula preta brasileira. A Grammostola anthracina, também conhecida como tarântula negra brasileira, impressiona pelo seu tamanho. O comprimento do corpo de um adulto é de 16 a 18 centímetros e a envergadura das pernas é de 7 a 10 centímetros. Vive no Paraguai, Brasil, Uruguai e Argentina. É muito popular entre os fãs de animais de estimação exóticos por causa de seu belo pelo preto com um tom metálico. E isso apesar de os pelos longos nas pernas e no torso da tarântula negra brasileira poderem causar irritação ao contato com a pele humana. Aranha cardial. A aranha cardial, também conhecida como Tegenaria parietina, é a maior aranha da Grã-Bretanha. Como muitas outras aranhas desse episódio, ela tem um torso pequeno, de 1 a 3 centímetros de comprimento, mas o comprimento de suas pernas é realmente impressionante e pode ultrapassar 6 centímetros. Aranhas cardeais preferem viver na vizinhança das pessoas, por isso muitas vezes podem ser encontradas em garagens, porões ou atrás de paredes. De acordo com a lenda, essa aranha recebeu esse nome porque o cardeal Wolsey estava apavorado com essa espécie em Hampton Court. No entanto, exceto pelo tamanho terrível e pela aparência abominável, essas aranhas não fazem mal aos humanos. Suas picadas são indolores porque o veneno não é perigoso para nós. Mas para aqueles que têm esses gigantes instalados em sua casa, mordidas inofensivas pouco consolam, principalmente considerando o fato de que as fêmeas dessa espécie podem viver até 8 anos. Armadeira. As armadeiras são um gênero de aranhas grandes que tecem as maiores teias do mundo. Como muitos aracnídeos, elas também são conhecidas por outros nomes: tecelões de orbe de seda dourada, tecelões de orbe de ouro e aranhas gigantes de madeira. Claro que elas não geram ouro. Um dos nomes das aranhas é devido à cor incomum de seu corpo e de sua teia. A cor amarelo dourado brilhante atrai as moscas para suas teias, que são as principais presas dessas gigantes. Elas atingem de 1 a 4 centímetros de comprimento, mas a envergadura das patas chega a 12 centímetros. Um encontro com uma armadeira na natureza pode ser bastante assustador para um inexperiente. No entanto, não entre em pânico. O temperamento desse aracnídeo é bastante pacífico. Ele atacará apenas se sentir ameaçado. O veneno das aranhas é forte, mas não letal para os humanos. A picada causa dor, vermelhidão e bolhas que geralmente desaparecem durante o dia. Mas a força da teia desse gênero é realmente impressionante. Teias grandes são capazes de capturar e prender até pássaros pequenos. Não surpreende que de vez em quando as pessoas usem as teias da armadeira como redes de pesca. Tarântula negra colombiana. A tarântula negra colombiana é uma aranha muito grande e incomum. Ela vive nas florestas úmidas da América do Sul. A aranha passa a maior parte do tempo em tocas subterrâneas. A tarântula negra colombiana come insetos e pequenos vertebrados. A espécie é conhecida por sua estreita cooperação com os sapos. Como isso é possível? As tarântulas negras colombianas são perfeitamente capazes de cuidar de si mesmas, desde que levem sua vida normal em uma toca e caçem à noite em uma emboscada. Mas tudo muda quando chega a hora de procriar. Os cientistas acreditam que a tarântula aprendeu a entrar em uma relação simbiótica com o sapo zumbido pontilhado. Para proteger sua ovada, a aranha instala um sapo em seu ninho, que devora formigas e outros pequenos insetos, protegendo os ovos da tarântula. O sapo, por sua vez, ganha um guarda-costas pessoal, que o protege de cobras, lagartos e grandes anfíbios. Porém, a tarântula continua sendo uma tarântula e, às vezes, esquecendo-se de si mesma, pode comer sua companheira. Tarântula comedora de pássaros rosa-salmão brasileira. A tarântula comedora de pássaros rosa-salmão brasileira é uma das maiores aranhas do mundo. O comprimento do corpo chega a 10 centímetros e a envergadura das patas 25 centímetros. Felizmente, como muitas outras aranhas, essa tarântula não tende a atacar sem pensar. Sentindo-se ameaçada, ela primeiro levanta as patas, tentando assustar o agressor. Se isso não ajudar, a aranha morde. Além do envenenamento por veneno, que é injetado pela ferida, a aranha pode causar sérios danos mecânicos, pois o comprimento de suas mandíbulas pode chegar a 2,5 centímetros. Outro método de proteção é pentear os pelos especiais localizados no lado abdominal com as patas. Uma vez na pele, esses pelos causam forte irritação e coceira, e se entrar em contato com os olhos, podem cegar.
E finalmente a recordista desse episódio, a maior aranha do planeta. Eu estou falando sobre a aranha Golias comedora de pássaros, ou Pterophosa blonde. O maior indivíduo dessa espécie foi encontrado na Venezuela em 1965. A envergadura de suas patas chegava a 28 centímetros, pelo que a aranha foi listada no livro de recordes do Guinness. Essa formidável aranha é comum nas florestas tropicais de alguns países da América do Sul, incluindo o norte do Brasil, Guiana e Venezuela. Na maioria das vezes pode ser vista em áreas úmidas e pantanosas. Apesar dela ter visão deficiente, ela consegue enxergar no escuro. A aranha Golias comedora de pássaros é um animal carnívoro. Sentado silenciosamente em uma emboscada, ela fica de olho em sua presa, e então se lança sobre ela usando as presas. Claro que esse gigante não pode se esconder para sempre. Com o aumento das câmeras móveis, os vídeos das aranhas Golias comedoras de pássaro começaram a aparecer na internet com cada vez mais frequência. Isso é tudo, pessoal. Você tem alguma história assustadora ou engraçada com aranhas? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.